Times de futebol poderão perder pontos nas partidas em que for registrado qualquer tipo de racismo. Justiça absolve policial que pisou no pescoço e quebrou a perna de uma senhora negra em São Paulo. Prévia de inflação tem a maior queda em 30 anos, mas o preço dos alimentos continua subindo. Quase metade das queixas contra planos de saúde foram sobre atendimentos de Covid-19. No dia em que a guerra da Ucrânia completa 6 meses, presidente Volodymyr Zelensky diz que vai lutar até o fim. Exposição em São Paulo revela novos avanços da tecnologia. Seca intensa em várias partes do planeta revela até pegadas de dinossauros que viveram há 123 milhões de anos. E o periquito cara suja volta à natureza no interior do Ceará. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A CBF iniciou hoje uma campanha contra todos os tipos de racismo no futebol. E a partir do ano que vem, quando isso acontecer, os times estarão sujeitos até a perda de pontos da partida. A punição valerá nos campeonatos dos 4 divisões nacionais. A medida anunciada hoje pela CBF durante o Seminário de Combate ao Racismo e à Violência precisa agora da aprovação do Conselho Técnico, que é formado pelos clubes do país. Em seu discurso na sede da Confederação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que o Brasil só vai alcançar um patamar ideal quando o racismo e a violência forem punidos com leis severas que façam os responsáveis responderem por seus atos na justiça. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, também anunciou a criação de um grupo de trabalho permanente com a participação de diversos setores da sociedade para estruturar e modificar algumas práticas realizadas pela instituição. Enquanto o projeto criado pela CBF não entra em vigor, a entidade já colocou em prática uma nova campanha contra o racismo. Agora, os jogadores terão em seu uniforme um patch com uma mensagem antirracista. A iniciativa já começou nas partidas de ida das semifinais da Copa do Brasil. Atletas do Corinthians, Flamengo, Fluminense e São Paulo vão trazer em seus uniformes mensagens de conscientização por um futebol e uma sociedade longe do racismo. Essa mensagem faz parte da parceria entre a CBF e o Observatório da Discriminação Racial no Futebol, com apoio da Conmebol e da FIFA. Fora de campo, as placas de publicidade vão exibir mensagens antirracistas, tanto na Copa do Brasil quanto nos próximos jogos do Campeonato Brasileiro. Só esse ano no país já foram registrados 64 casos de racismo no futebol. O número nos primeiros 8 meses já é igual ao do ano passado inteiro. A Justiça Militar de São Paulo absolveu por 3-2 o soldado João Paulo Servato após ele ser filmado pisando no pescoço de uma mulher negra durante uma ocorrência em Parelheiros, na zona sul da cidade. A decisão foi tomada por um conselho de sentença formado por um juiz civil e 4 oficiais da Polícia Militar. O cabo Ricardo de Moraes Lopes, parceiro do soldado Servato na ocorrência, também foi absolvido. O caso aconteceu no dia 30 de maio de 2020. Na época, Elizabeth Teixeira da Silva tinha 51 anos de idade. Era dona de um bar que passava por uma fiscalização da polícia. O estabelecimento estava aberto, sem respeitar as normas da época para evitar a propagação da Covid-19. Estas imagens mostram a mulher no chão. O policial pisou com todo o peso de seu corpo no pescoço da mulher. Os policiais alegaram que foram atacados com uma barra de ferro e que estavam se defendendo. Ela também revelou ter sido agredida com chutes e ficou até com a perna quebrada. O Ministério Público do Estado de São Paulo relatou durante o julgamento que o soldado Servato cometeu os crimes de lesão corporal, abuso de autoridade, falsidade ideológica e desrespeito à lei. Um juiz civil e um dos oficiais da PM votaram pela condenação dos 2 policiais, mas os outros 3 votos foram favoráveis aos 2.
A alegação foi a de que os vídeos apresentados não bastam para provar que houve tortura policial. A defesa da vítima afirmou que vai recorrer da decisão. Uma nova audiência para a leitura pública da sentença vai acontecer na próxima terça-feira. Porém, a decisão de absolvição já está tomada. Um estudo divulgado hoje pela Fiocruz apontou uma nova queda nos casos de síndrome respiratória aguda grave. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem os detalhes. O resultado do boletim Infogripe da Fiocruz, divulgado nesta quarta-feira, é semelhante ao resultado de abril, quando os casos de síndrome respiratória aguda grave, que incluem os casos de Covid, atingiram o menor patamar no Brasil desde o início da pandemia. Ou seja, há uma tendência de queda para os casos de gripes e outras doenças respiratórias. Das 27 unidades da federação, apenas Acre e Roraima apresentam crescimento. Apesar deste bom resultado, a Fiocruz encontrou aumento nos casos de síndrome respiratória aguda grave em crianças de 0 a 11 anos de idade. Há uma predominância em alguns estados do Centro-Oeste e do Sul de casos de rinovírus, o que pode ser explicado pela volta às aulas. Segundo a Fiocruz, embora o rinovírus não seja tão grave quanto o vírus da Covid, acende um alerta para cuidados básicos, como a ventilação das salas de aula, o isolamento dos doentes e cuidados básicos de higiene pessoal. De Brasília, Jaqueline Fonseca. O uso de máscaras contra a Covid não é mais obrigatório nas salas de aula da USP, a Universidade de São Paulo. A decisão da reitoria da maior universidade estadual do país foi tomada diante do recuo dos índices da doença. Mas, segundo o comunicado do reitor, Carlos Carlotti Júnior, alunos, professores e outros funcionários terão que provar que estão imunizados com as doses adicionais contra o coronavírus. E veja a seguir, prévia de inflação tem a maior queda em 30 anos, mas o preço dos alimentos continua subindo. E ainda, quase metade das queixas contra planos de saúde foram sobre atendimentos de casos de Covid-19. A prévia da inflação oficial do país indicou uma queda de 0,73% nos preços em agosto. Foi a maior baixa em 30 anos. O resultado do IPCA 15, pesquisado pelo IBGE, foi baseado na queda do preço dos combustíveis, mas os alimentos continuam subindo. A imposição de um limite para as alíquotas do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços sobre Itens Considerados Essenciais, o ICMS, voltou a surtir efeitos. O indicador registrou deflação de 0,73%, puxada pela gasolina, que ficou 16,8% mais barata em relação ao levantamento de julho. Dentre os itens que registraram queda nos preços em agosto estão a abobrinha, a batata e o tomate. No acumulado de 12 meses, outros produtos relevantes, como a cebola e o leite longa-vida, seguiram com altas expressivas, de 79,98% e 69,73%, respectivamente. Outro peso no orçamento das famílias de menor renda, o gás de botijão, continua 20% mais caro, apesar da queda de 0,26% no mês. E para não aumentar muito o preço dos produtos encontrados nos supermercados, os comerciantes voltaram a praticar o que é conhecido como reduflação. Quando chega no caixa, o consumidor acha que está tudo certo, mas quando chega em casa e vê a quantidade das embalagens, tem uma surpresa. Talvez você tenha percebido que nos últimos meses a sua compra mensal já não tenha durado tanto quanto antes. Isso se dá devido à redução do tamanho ou da quantidade de muitos produtos que são adquiridos na hora da compra. Em contrapartida, os preços continuaram os mesmos ou até aumentaram. Esse processo recebeu o nome de reduflação. Os consumidores contam que nas prateleiras dos supermercados, pacotes de biscoitos, extratos de tomate, iogurtes, produtos de higiene e limpeza são alguns dos que continuam com os mesmos valores, porém tiveram diminuição da quantidade. Como a gente sempre compra, então muitas vezes passa despercebido para a gente que mudou, né? Mesmo que seja mínimo, mas como a gente está sempre comprando, é sempre uma coisa que tem nas nossas casas, então a gente não presta tanto atenção. E o mais interessante é que o tamanho da embalagem
ela engana o consumidor, porque ela parece ser o mesmo tamanho. Não muda o tamanho da embalagem, só que diminui o produto. Aí o consumidor nem sempre percebe, aí pronto. Eu acredito que daqui uns dias a gente vai comprar 2 embalagens para levar um produto. Se continuar do jeito que está, não tem condições. A qualidade também é questionada. Então muitas coisas mudaram, que a gente vai observando em cada lugar que a gente vai. Né, a gente vai observando as coisas, como está o dia a dia, mas tá difícil. Mudar o tamanho da embalagem ou a quantidade de produtos não é ilegal. A empresa pode fazer quantos ajustes quiser, desde que informe sobre a redução. Qualquer mudança deve aparecer em letras maiúsculas em negrito, com contraste de cores e em tamanho de fácil visualização durante pelo menos 180 dias na embalagem dos produtos. Segundo especialistas, as reduções estão relacionadas a 2 fatores: o quadro da inflação e a possível perda de faturamento dos fabricantes pela alta de preços. A prática pode ajudar a disfarçar a inflação. A substituição é uma alternativa. Carne e frango. Carne subiu muito, comprar frango. Desde que também o preço do frango não suba, né? Claro. Entendeu? Gente, procurar mudar de marcas, alterar, né? Mudar marcas. Né? Eu compro leite dessa tal marca, está muito alto, eu vou comprar do outro. Pode, às vezes a qualidade é um pouco pior, mas também muitas vezes é a própria empresa que faz um preço menor para poder entrar naquele determinado mercado. E segundo um boletim divulgado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar, o número de queixas de usuários de planos de saúde teve alta em julho em comparação com o mês de junho. Segundo os dados apresentados pela ANS, foram registrados apenas em julho deste ano 19.222 reclamações contra os planos de saúde. Esse é o terceiro maior número da série histórica, atrás apenas de março, com 19.803 reclamações, e maio, com 19.526. Entre as queixas, 268 foram relacionadas a casos de Covid-19, o que representa uma queda de 36,5% em relação ao mês anterior. Cerca de metade dessas reclamações diz respeito a dificuldades na realização de exames e tratamento para a doença. Segundo a ANS, 90% das reclamações registradas puderam ser resolvidas por meio de sua intermediação de conflitos. De acordo com os dados levantados, a tendência do aumento do número de reclamações tem relação direta com um outro dado: a aquisição de planos de saúde. O número de beneficiários manteve a tendência de crescimento observada desde julho de 2020 e continua a se aproximar dos 50 milhões. O tipo de contratação que mais tem contribuído para o aumento é o coletivo empresarial, que desde julho de 2020 tem mais entradas do que saídas de beneficiários. A Receita Federal liberou a consulta ao 4º lote de restituições de imposto de renda deste ano. No próximo dia 31, serão depositados 6 bilhões de reais nas contas de quase 4 milhões e meio de contribuintes que entregaram a declaração e não caíram na malha fina. Mais filhos foram as compras no Dia dos Pais desse ano. Entre os dias 8 e 14 desse mês, gastaram 4 bilhões e 200 milhões de reais nos shopping centers de todo o país. Segundo o levantamento divulgado hoje pela Associação do Setor, a alta foi de quase 11% em relação ao ano passado. Em média, cada presente custou R$ 193. A colheita de trigo nas principais regiões produtoras do Brasil tem o potencial de crescer mais de 1,5 milhão de toneladas. Tudo isso segundo a Embrapa, sem o aumento das áreas de plantio ou desenvolvimento de novas tecnologias. Atualmente, 65% do trigo utilizado no Brasil é importado de outros países. Destes, 85% é da Argentina. Do restante, boa parte vem da Ucrânia, que está em guerra com a Rússia desde fevereiro deste ano, atrasando a entrega e aumentando o preço da matéria-prima. A intenção da indústria e de produtores de trigo é de que o país seja autossuficiente na produção do produto e, graças à tecnologia e à inovação, é possível que isso aconteça.
Segundo a Associação Brasileira da Indústria do Trigo, o Brasil pode produzir 10 milhões de toneladas de trigo neste ano. O número fica acima da projeção do governo de 9 milhões de toneladas. O primeiro-ministro do Japão anunciou hoje que o país voltará a desenvolver a tecnologia nuclear. O anúncio acontece 10 anos depois da tragédia de Fukushima, ocorrida no Japão. O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, afirmou que está preparando o terreno para uma grande mudança na política de energia nuclear. Segundo Kishida, além de garantir a operação dos 10 reatores já reiniciados, o país trabalhará totalmente para reiniciar os outros reatores que já receberam a permissão. Os comentários do primeiro-ministro, que também disse que o governo procuraria estender a vida útil dos reatores existentes, destacam como a crise na Ucrânia e os crescentes custos de energia forçaram tanto uma mudança na opinião pública quanto uma reavaliação da política em relação à energia nuclear. A administração de Kishida visa garantir energia elétrica a médio e a longo prazo com um plano para reiniciar até 17 usinas nucleares a partir do verão de 2023. O primeiro-ministro acredita que o plano abordará os desafios estruturais enfrentados pelo Japão, como escassez de eletricidade e atrasos na descarbonização, especialmente porque visa atingir emissões líquidas de carbono zero até 2050. O Japão manteve a maioria de suas usinas nucleares ociosas nos últimos 10 anos, desde que um grande terremoto e tsunami, em 2011, desencadearam um desastre nuclear na usina de Fukushima Daiichi. E veja a seguir, no dia em que a guerra da Ucrânia completa 6 meses, presidente Volodymyr Zelensky diz que vai lutar até o fim. E ainda, a seca intensa em várias partes do planeta revela até pegadas de dinossauros que viveram há 123 milhões de anos. A campanha eleitoral no rádio e na TV vai começar depois de amanhã. Os detalhes sobre tempo e ordem de veiculação das propagandas foram definidos pelo TSE. Os ministros do Tribunal Superior Eleitoral aprovaram por unanimidade o plano de mídia da propaganda gratuita eleitoral no rádio e na TV. A sessão foi realizada na noite de terça-feira. A campanha eleitoral no rádio e na televisão relativa ao primeiro turno das eleições começa no dia 26 de agosto, sexta-feira agora, e vai até o dia 29 de setembro. O tempo que cada partido e coligação terá direito foi definido de acordo com o número de cadeiras conquistadas no parlamento na eleição passada. A distribuição do tempo para o horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão é feita de forma proporcional ao número de votos que cada partido fez para deputado federal nas eleições de 2018. Então, na verdade, quem decide quem tem mais tempo ou menos tempo é o próprio eleitor, quando dá mais votos ou menos votos para cada partido. Então é feito um cálculo matemático e essa distribuição é proporcional. A coligação Brasil da Esperança, que tem Luiz Inácio Lula da Silva como candidato, terá o maior tempo de campanha, com 3 minutos e 39 segundos diários. A coligação Pelo Bem do Brasil, do candidato à reeleição Jair Bolsonaro, terá 2 minutos e 38 segundos. A coligação Brasil para Todos, que lançou Simone Tebet como candidata, terá 2 minutos e 20 segundos. O União Brasil, que tem Soraya Tronic concorrendo à presidência, terá 2 minutos e 10 segundos. O PDT, do candidato Ciro Gomes, tem direito a 52 segundos por dia. O PTB, de Roberto Jefferson, terá 25 segundos. E o Partido Novo, de Felipe Dávila, terá 22 segundos por dia na campanha eleitoral. Já os partidos que não conquistaram ao menos 3% dos votos válidos em 1/3 das unidades da federação na Câmara dos Deputados na última eleição não têm direito a nenhum tempo de propaganda, conforme norma conhecida como cláusula de barreira. Quem atinge a cláusula de barreira tem acesso ao horário eleitoral gratuito e ao dinheiro do fundo partidário. Quem não atinge, não tem, fica com um mínimo. Uma parcela mínima é dividida de forma igualitária. A Lei 9.504, chamada Lei das Eleições, assim como a resolução expedida pelo TSE,
de número 23610, 2019, ela estabelece ali os critérios para que os candidatos possam saber quanto tempo eles terão nesse horário gratuito, no rádio e na televisão. A ordem de veiculação das propagandas foi definida através de sorteio e ficou assim. Primeiro o PTB, depois União Brasil, seguido do Partido Novo. Na sequência, as coligações Brasil da Esperança, Brasil para Todos e Pelo Bem do Brasil, finalizando com o PDT. A norma estabelece que o partido ou coligação que encerrar o horário eleitoral num dia será o primeiro a veicular campanha no dia seguinte. A Força Aérea Brasileira está fazendo um treinamento que simula um cenário de guerra. Pelo segundo ano consecutivo, militares americanos participam do exercício. Adestramento e capacidade de trabalho entre militares de diferentes forças. São esses os dois principais objetivos do exercício conjunto TAPIO 2022, realizado pela Força Aérea Brasileira, que reúne 700 homens e mulheres e 33 aeronaves em Mato Grosso do Sul, região onde as condições são favoráveis para as atividades operacionais. Tem a ver com a origem do nome Tápio, né? Deus das florestas, protetor das florestas. O ambiente do Mato Grosso do Sul nos propicia um bioma adequado para treinamento, um tráfego aéreo também mais tranquilo para a movimentação de tantas aeronaves e nos remete justamente às atividades que no dia a dia a Força Aérea já faz com relação ao combate a incêndios. Tudo que é treinado aqui tem uma aplicação concreta em procedimentos já realizados pelos militares da FAB ou que precisem ser empregados em caso de perigo real. Eles atuam justamente para defender radares, pistas, instalações específicas de aeroporto. O principal inimigo da infantaria da aeronáutica seriam as operações especiais do adversário, que pode entrar aqui com pequenas frações que não são detectadas normalmente pelas tropas regulares, e aí sim podem fazer sabotagens ou tipo de impedimento temporário ou até definitivo às nossas operações. Como a atividade é conjunta em um cenário de guerra não convencional, militares da Marinha, do Exército e outros 100 dos Estados Unidos também participam da capacitação em ações de ataque, reconhecimento aeroespacial, infiltração aérea, busca e salvamento em combate, entre outras. Este é o segundo ano consecutivo que os americanos vêm para o exercício e desta vez eles trouxeram uma novidade. Aquela aeronave ali, um HC-130, utilizada para reabastecimento em voo de aeronaves e também para o lançamento de paraquedistas. Além da aeronave, os norte-americanos trouxeram também 3 helicópteros. A cada atividade, os militares daqui observam o modo operacional deles e também ensinam o que é adotado no espaço aéreo brasileiro. A gente consegue observar e com as lições aprendidas e fatos observados, a gente consegue aprimorar a nossa doutrina, aperfeiçoar nossas técnicas e procedimentos com uma força aérea que já executa determinadas ações há mais tempo e de forma mais ampla do que a Força Aérea Brasileira. O exercício começou dia 15 de agosto e vai até 2 de setembro, com atividades durante o dia e à noite. A guerra da Ucrânia completou hoje 6 meses, no mesmo dia em que o país deveria comemorar os 31 anos de independência da Rússia. O que parecia ser uma operação relâmpago resultou em um conflito sem sinais de que vai terminar em breve. As duas partes têm sofrido grandes perdas humanas e materiais sem que nenhuma pareça disposta a um cessar-fogo. O presidente Volodymyr Zelensky disse que vai lutar até o fim. Por causa dos riscos, as autoridades da Ucrânia proibiram os eventos públicos para celebrar o Dia da Independência em Kiev. Quem fez questão de mandar uma mensagem da rua foi o presidente ucraniano. Volodymyr Zelensky ainda era criança quando a Ucrânia se tornou independente do domínio soviético. No discurso, ele fez questão de afirmar que a Ucrânia renasceu quando a Rússia invadiu o país. Vamos lutar por isso até o fim. Estamos nos mantendo fortes há 6 meses. Finalmente nos unimos. Zelensky voltou a dizer que não abre mão dos territórios tomados pelos invasores. O que para nós é o fim da guerra, costumávamos dizer paz. Agora dizemos vitória.
No dia 24 de fevereiro, o presidente russo Vladimir Putin, que insistia em dizer que não invadiria a Ucrânia, anunciou o que até hoje chama de Operação Militar Especial. A ONU contabiliza mais de 5.000 mortes na guerra da Rússia contra a Ucrânia, mas sempre destaca que o número real é muito maior, que tem condições de confirmar. Nesses 6 meses, a invasão forçou 1 em cada 3 ucranianos a fugir de casa. Enquanto isso, os Estados Unidos anunciaram hoje uma ajuda militar de quase 3 bilhões de dólares a Kiev. Em um comunicado, Biden disse que tem orgulho de anunciar a maior parcela de assistência à segurança até o momento. Biden também elogiou a resistência da Ucrânia contra a invasão russa. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, marcou o dia da independência da Ucrânia nesta quarta-feira com um novo pacote de assistência à segurança de cerca de 3 bilhões de dólares em ajuda militar para Kiev em sua guerra com a Rússia. É a maior parcela de apoio a Kiev desde a invasão da Rússia 6 meses atrás. E ocorre quando as autoridades dos Estados Unidos alertam que a Rússia parece estar planejando lançar novos ataques contra a infraestrutura civil e instalações governamentais da Ucrânia nos próximos dias. De acordo com o presidente americano, o país está comprometido em apoiar o povo da Ucrânia enquanto eles continuam lutando para defender sua soberania. No total, os Estados Unidos empenharam aproximadamente 10 bilhões e 600 milhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia desde o início do governo Biden. E desde 2014, os Estados Unidos empenharam mais de 12 bilhões e 600 milhões de dólares em assistência de segurança à Ucrânia. O hemisfério norte do nosso planeta tem sofrido com um verão intenso. Diversos países vêm registrando altas temperaturas e principalmente níveis críticos de secas. A baixa nos rios das nações fizeram com que surgissem de pegadas de dinossauros até o navio naufragado da Segunda Guerra Mundial. Um verão brutalmente quente fez com que o continente europeu sofresse estragos em muitas áreas por conta de incêndios florestais. Mas um efeito colateral inesperado para essa forte onda de calor foi a descoberta da história, que esteve escondida por anos. As semanas de seca em toda a Europa e nos Estados Unidos fizeram com que as águas em rios e lagos caíssem para níveis que poucos se lembram, expondo tesouros há muito tempo afundados e alguns perigos indesejados. Na província central de Cáceres, na Espanha, por exemplo, os arqueólogos ficaram encantados ao encontrar um conjunto de pedras megalícitas que haviam sido descobertas em 1926. Por conta de um projeto de 1963, o ex-ditador espanhol Francisco Franco, as pedras foram inundadas. Desde o alagamento da área, essa foi a 4ª vez que o conjunto se tornou visível. Os arqueólogos acreditam que as pedras são de 5.000 anos antes de Cristo. Na Alemanha, a situação não seria diferente. O nível da água do Rio Reno, o principal do país, caiu drasticamente e revelou pedregulhos com datas de décadas esculpidas neles. No entanto, o reaparecimento das chamadas Pedras da Fome não foi bem-vindo entre os alemães. As pedras soam como um aviso e principalmente um lembrete das dificuldades que as pessoas enfrentam durante as secas anteriores. Já na Itália, um outro artigo histórico foi achado por pescadores. Após o ressecamento do Rio Pó, uma bomba da Segunda Guerra Mundial foi encontrada e o exército precisou ser chamado para executar a explosão. A bomba de 1.000 libras foi descoberta na pequena cidade de Borgo Virgílio, no norte do país. A Itália está enfrentando sua pior seca em 70 anos e as áreas ao redor do Rio Pó declararam estado de emergência. Enquanto isso, o Danúbio, o segundo rio mais longo da Europa, atingiu um de seus níveis mais baixos em quase um século. O estado crítico expôs os restos de mais de 20 navios de guerra alemães afundados durante a Segunda Guerra Mundial, perto da cidade portuária sérvia de Prahovo. As embarcações estavam entre as centenas de navios afundados ao longo do Danúbio. Já nos Estados Unidos, os rios do Parque Estadual do Vale dos Dinossauros, no estado do Texas, ressecaram de maneira extrema, como não se via há décadas. Foi possível ver que no leito há pegadas de dinossauros de cerca de 113 milhões de anos. Os arqueólogos informaram que o dinossauro
poderia ter em média 5 metros de altura e pesaria cerca de 7 toneladas. A seca deste ano, que está sendo vista pelos cientistas como consequência do aquecimento global, é fruto de uma crise climática causada pelo homem. As alterações aumentaram as potenciais oscilações dramáticas mais frequentes em períodos de seca e alta precipitação de chuva, como inundações repentinas nesta semana no Dallas e os intensos incêndios na Europa. Depois de 8 anos, a lista de animais ameaçados de extinção no Brasil foi atualizada. Especialistas coordenados pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade têm agora a missão de atualizar esse levantamento todo ano. O Brasil tem 1.249 espécies de animais com ameaça de extinção. É o caso do mico-leão-dourado, da onça-pintada, da anta, do tubarão-martelo, do pica-pau e até do lobo-guará, símbolo do Cerrado Mineiro. A Mata Atlântica é o bioma com mais espécies ameaçadas. Comparando o estudo de 2022 com o de 2014, 139 animais saíram da lista ou não estão mais em risco, como a tartaruga verde, mas outras 219 entraram para o levantamento na categoria risco de extinção, como o boto do araguaia, a toninha, a ave 30 reis de bando e o peixe da chuva. Depois de anos de pesquisa, a equipe da Universidade Federal de Minas Gerais entendeu como algumas espécies de peixes se produzem e desenvolveu o ambiente ideal para o pacamã, bagre da bacia do Rio São Francisco, procriar com mais fartura. E veja a seguir as novidades da tecnologia apresentadas em uma exposição em São Paulo. E veja também o periquito cara suja volta à natureza no interior do Ceará. Profissionais de mídia e entretenimento estão de olho em uma feira de tecnologia que acontece no Expo Center Norte, em São Paulo. Nos holofotes da 7 Expo 2022, lançamentos do setor e debates estão reunidos no mesmo lugar. Obrigada a você que nos assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Você pode continuar recebendo. Quem vê resultado nas telas? Muitas vezes não imagina o que está por trás das câmeras. Quase metade dos brasileiros que fizeram exames. A evolução da qualidade dos conteúdos transmitidos pelos meios de comunicação se faz pela tecnologia, que se reinventa a cada instante. Se você acha que já viu e ouviu de tudo que há de mais inovador nas telecomunicações, muito se engana. Vem tanta coisa nova por aí. As novidades do setor estão aqui na 7 Expo 2022, a maior feira de tecnologia, negócios de mídia e entretenimento da América Latina. São 150 expositores, 400 marcas e um congresso com muita informação e inovação. Centro das discussões, o fortalecimento da indústria, que também se transformou ao longo da pandemia, com a mudança de hábitos do mundo todo, como explica o presidente da feira. A gente vem num movimento mundial de hiperconectividade. Aí estamos falando de fibra ótica, internet a vários gigas, estamos falando de 5G. Então você imagina, né, o que tem de novidade aqui, né, com essa conjunção de mudança de hábito, uma tecnologia exponencial e tudo conectado, né? A gente hoje discute streaming, discute vídeo on demand, discute ferramentas, discute compressão de vídeo, discute iluminação, discute produção remota, todas as ferramentas que envolvem a produção audiovisual e a distribuição audiovisual. Além dos painéis, a feira expõe as novas tecnologias que estão chegando ao mercado, como esse sistema de transmissão ao vivo que opera com 4 câmeras simultaneamente, agora em 5G. Esse é o equipamento. Eu tenho a possibilidade de usar as 4 câmeras, um posicionamento de 4 câmeras,
É claro, quando você conecta as 4, ele deixa de ter a mobilidade, você não vai ficar andando com as 4 câmeras, mas você consegue instalar e ele vai encodar o sinal, ele vai fazer o streaming desse sinal das 4 câmeras ao mesmo tempo. Eu trouxe essa tecnologia de Israel em 2009, a LiveView. Na época me acharam um louco, né, trazer uma mochila que iria substituir uma SNG, uma unidade móvel. E hoje, passado todos esses anos, né, virou uma tecnologia consolidada. Consolidada também está a TV digital no Brasil. Mas agora ela se renova com a TV 2.5, que integra TV e internet. É uma evolução que permite que a emissora de televisão ela conheça melhor a sua audiência e você consiga conectar essa audiência com o seu aplicativo da emissora de televisão. Primeiro, ela vai reconhecer que você está vendo, uma coisa que hoje ela não tem. Segundo, ela vai poder prover informações para o seu aplicativo da emissora de televisão falar, né, com o consumidor. Com isso, em 2 televisões ligadas na mesma emissora, será possível acompanhar conteúdos diferentes. Essa televisão aqui, o usuário não é reconhecido, ele não está logado, ele não é cliente do aplicativo da emissora, mas essa aqui é. Então, o que acaba acontecendo? Em um determinado momento, o aplicativo ele resolve exibir uma propaganda diferente da outra que está sendo exibido nos televisores normais. E não se trata apenas de comerciais, mas de programação. O aplicativo vai oferecer para você a oportunidade, olha, está passando agora o jogo do time do Rio de Janeiro. Você quer assistir? O time que você é torcedor. Você quer assistir? Aí você tem a possibilidade de apertar o botão e ver a partida. E sabe aquela coisa de, que bom seria se fosse possível sentir o cheiro daquele cafezinho que está passando na televisão? Pois é, daqui a alguns anos isso será possível sim com a tecnologia 3.0. Esses aromas vão sair de aparelhos como esses aqui. Já pensou que gostoso sentir isso aí na tua casa? Então, além do áudio e vídeo que a gente já está acostumado a ver na TV, a gente tem também efeitos sensoriais que vão ser apresentados para o telespectador sincronizado com o conteúdo. Então, por exemplo, numa cena lá a gente pode disparar um efeito de luz, né, no ambiente, a luz com a cor relacionada com o vídeo que está sendo passado, e também um efeito de aroma. Poderia ter, por exemplo, um efeito de vibração, né, dependendo da cadeira, efeito de vento, de temperatura, deixando, né, o usuário bem imerso naquele conteúdo que está sendo transmitido. E é importante dizer que assim, essa aplicação é independente do televisor, né? Então poderia rodar em qualquer televisor, não está amarrado a uma solução específica, né, de um fabricante específico. Além disso, por meio da câmera acoplada ao televisor, o sistema ainda permite interação por gesto, sendo possível pausar o vídeo, por exemplo. A gente tem interação por gesto, interação por voz. Tem trabalhos também na UF de interação pelo olhar, né? Você poder selecionar alguma coisa olhando fixamente. Então, tem essa ideia de interação multimodal. Mas essa tecnologia ainda não está disponível no mercado. Será preciso esperar mais alguns anos para ter toda essa experiência aí na sua casa. 2025 é a previsão do Fórum do Sistema Brasileiro de TV Digital. Até lá, com o que já temos hoje, a TV tem muito conteúdo a oferecer. Faltam 88 dias para a Copa do Mundo. No boletim Esquenta Qatar 2022 de hoje, Leonardo Félix fala sobre a Copa do Mundo de 1950, que foi realizada no Brasil. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022 e vamos para mais informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Você sabia que o Mundial acontece tradicionalmente de 4 em 4 anos, mas já ficou até 12 anos sem ser realizado? É isso mesmo. Com a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu entre 1939 e 45 e devastou a Europa, que é o principal palco do futebol, os torneios de 42 e 46 foram cancelados e a Copa só voltou em 1950.
A FIFA optou então pela candidatura brasileira para sediar o 4º Mundial da história. Para a competição foi construído o estádio do Maracanã, que na época era considerado o maior do mundo, com capacidade para quase 200 mil pessoas. O torneio teve a participação de 13 seleções e as cidades sedes foram Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, São Paulo, Recife e Porto Alegre. Não houve as fases de oitavas, quartas, semi nem a grande final. Você sabia que o histórico Brasil e Uruguai foi apenas o último jogo de um quadrangular final que foi vencido pela Celeste Olímpica? 2-1 no famoso Maracanazo. O Brasil, que na época jogava de branco, dependia apenas de um empate para ser campeão. O mais brasileiro dos personagens da Disney completa hoje 80 anos. Inspirado em um cantor paulista, o papagaio que o homenageia nosso país, Zé Carioca, vai ganhar novas histórias. Joey, José ou apenas Zé. Você sabia que, por pouco, o tão famoso papagaio, na verdade, seria um tatu? Pois é. Em agosto de 1941, os desenhistas Franklin Thomas e Norman Ferguson, que acompanharam Walt Disney em sua viagem ao Brasil, fizeram esboços de um simpático tatu-bola tamborilando um pandeiro para representar o país em um de seus filmes. Mas de tanto ouvir piada com papagaio, Walt Disney escolheu outro animal da fauna brasileira. Assim foi feito e assim nasceu o primeiro personagem da Disney vindo diretamente do país da música, futebol e folia. Apesar de ter nascido na Copacabana Palace e ser carioca da gema, Zé Carioca foi inspirado em um músico nascido em Jundiaí, interior paulista. José do Patrocínio Oliveira ganhou a atenção de Walt Disney com um jeito único, enquanto tocava cavaquinho e violão com a banda que o prestigiou em sua viagem ao Brasil. Foi Gerson Teixeira, roteirista, que deu vida a Zé Carioca, com mais de 180 histórias e 1.444 páginas do icônico papagaio. A ideia era alimentar a política da boa vizinhança, que os Estados Unidos tentavam promover com o Brasil e os demais países da América Latina durante o governo Franklin D. Roosevelt. Então, dia 24 de agosto de 1942, foi sua primeira aparição nos cinemas brasileiros com a exibição de Alô Amigos, na voz de José do Patrocínio. Na estreia, Zé Carioca recebeu Pato Donald durante sua viagem ao Brasil e passeou ao lado do personagem clássico pela América Latina. Para o roteirista, as características principais de Zé Carioca é sua alegria e a esperança, que é muito representativo dos brasileiros, além de uma válvula de escape em meio a tantas histórias totalmente norte-americanas. Aliás, nos Estados Unidos, Zé Carioca só apareceu no dia 6 de fevereiro de 1943. O papagaio brasileiro fez tanto sucesso que participou de outros 2 longas-metragens. Você Já Foi à Bahia, de 1944, e Tempo de Melodia, de 1948. O periquito cara-suja, animal ameaçado de extinção, voltou à natureza no interior do Ceará. Isso graças a um projeto que envolve a recuperação da mata e até imita ninhos naturais. Desde o período do Império, aves como o periquito estavam entre os exemplares mais cobiçados por caçadores e, com o passar do tempo, o tráfico de animais silvestres colocou ainda mais essa espécie em ameaça. Em razão disso, muitos grupos, como o periquito cara-suja, passaram a correr sérios riscos de desaparecer por completo. Porém, um projeto ambiental surgiu como uma luz no fim do túnel e tem conseguido sucesso na missão de trazer o periquito de volta à natureza. De acordo com os cientistas, a preocupação da sociedade, o suporte financeiro contínuo e a capacidade técnica desenvolvida pela equipe explicam o retorno da espécie, formando um verdadeiro pacote ecológico para trazer a ave de volta. A aparição desses pássaros no interior do Ceará tem relação direta com a preservação da mata dentro de uma unidade de conservação. Para superar as dificuldades encontradas, os estudiosos criaram um método para a reprodução de aves no ambiente natural. Para isso, foi elaborada uma caixa simulando um ninho. A criação artificial
imita até mesmo os troncos vegetais usados normalmente para a gestação dos ovos, que vão dar os filhotes. A reprodução do cara suja ocorre apenas uma vez por ano, entre fevereiro e junho. A fêmea coloca em média 6 ovos. Os ninhos artificiais foram colocados em 55 sítios diferentes e monitorados o tempo todo pelos moradores locais. Todo o sucesso do projeto é refletido nos números. Nos últimos 12 anos, mais de 2.000 filhotes foram colocados de volta à natureza. A expectativa com a próxima etapa do trabalho é que, em breve, devemos ter mais de 1.000 pássaros da espécie na natureza. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Uma boa noite, fique na paz. Tchau.